2023, a parte recorrente. A sessão é aberta, eu peço que, por favor, a secretaria reabra aí a sessão. O recorrente é o senhor Sandro Dias Pereira, e a anotação aqui de que o recorrente irá participar. O relator, a relatora é a doutora Giane Maria do Monte Santos Rodolfo de Melo. Eu peço só um minuto de paciência a Vossa Excelência para que o recorrente possa ingressar. Doutora Suzana Barbosa, boa tarde. Acho que o microfone da senhora está fechado. Nós não estamos conseguindo ouvir a senhora. Muito boa tarde, Vossa Excelência. Tá, muito obrigado. Diretamente de Petrolina aqui, e feliz pela comunicação à distância. Tá, muito obrigado, senhora. Boa tarde. Eu vou conceder a palavra à relatora. Na sequência, se a senhora assim o desejar, fará uso da palavra por 10 minutos. Doutora Giane, Vossa Excelência, obrigada. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente do Conselho Superior, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssima senhora conselheira, doutora Lúcia, excelentíssima senhora secretária desse colegiado, doutora Ana Carolina, excelentíssimo senhor doutor Clóvis, representante da associação, excelentíssimos membros que nos acompanham pelo canal, senhores servidores, excelentíssima senhora doutora Suzana Barbosa. Trata-se de recurso administrativo em arquivamento de notícia de fato pela 4ª Promotoria de Justiça e de Defesa da Cidadania de Petrolina. Passo a leitura do relatório. O recurso administrativo foi apresentado contra a decisão da 4ª Promotoria de Justiça e de Defesa da Cidadania de Petrolina, a qual promoveu o arquivamento da notícia de fato número 01879-000-361-2023. O procedimento se iniciou a partir de requerimento do senhor Sandro Dias Ferreira para atuação do Ministério Público como amicus curiae nos autos do processo número 0011141, dígito 55, 2021, 817-3130, por ele movido contra a Compesa, sem prejuízo da abertura de investigação autônoma pelo órgão ministerial. Alegou o requerente, em suma, que a Compesa teria realizado cobranças indevidas por serviço de abastecimento de água não prestado, bem como negativado indevidamente seu nome. Fatos estes que teriam acontecido de igual forma com outros moradores da mesma rua. O órgão de execução, em análise preliminar da denúncia, indeferiu a instauração de procedimento específico de investigação, por entender não haver interesse público apto a ensejar a atuação ministerial, haja vista haver elementos que indicam a utilização de forma irregular da água, eis que o próprio noticiante informa que já havia água na torneira do imóvel, pré-existente à sua ocupação. Além disso, ressaltou a promotoria de origem a sua falta de atribuição para atuação nos termos da resolução Conselho Superior do Ministério Público 003/2019, em razão do objeto já ter sido judicializado. Nesse sentido, argumentou que, aspas, contudo, aduziu que a água sempre chega fraca e faltando e sem a certeza do corrente tratamento numa torneira pré-existente à ocupação do imóvel pelo morador, fazendo crer que o noticiante te utiliza de forma irregular de abastecimento. Logo, não demonstrou-se dano a interesse coletivo legítimo,
vez que o efetivo consumo de água é apto a ensejar a cobrança da tarifa, inclusive de eventuais multas, não havendo interesse público apto a ensejar a atuação ministerial. Por fim, anoto que, nos termos da resolução do Conselho Superior do Ministério Público 03 de 2019, a atribuição desta promotoria não inclui fatos objeto de ação judicial. Ante o exposto, indefiro a instauração do presente notícia de fato, conforme no artigo 3º, parágrafos 2º e 3º da resolução já citada, fecha aspas. Em razão do indeferimento da referida notícia de fato, o noticiante, após ser notificado, interpôs o presente recurso, no qual alega, em síntese, que não se trata de direito individual, mas coletivo, tendo em vista que não só o recorrente foi prejudicado com a cobrança indevida e negativação do nome, mas também outros moradores da rua, nos termos abaixo. Abre aspas. A rua não dispunha nem de implantação de tubulação para dar vazão à água potável. Nunca colocou o idômetro nas casas. Contrato firmado de maneira ilegal pela concessionária de serviço público, pois, ao fim e ao cabo, nunca prestou serviço de abastecimento de água aos moradores da aludida rua, inexistência de implantação de tubulação de água potável na aludida localidade, que só ocorreu em 9 de novembro de 2021, conforme se verifica do vídeo 988-364-36, ações processuais, documento de comprovação. Vídeo informa calçadas quebradas, água não implantada. Consolidou dívida sem embasamento a todas as unidades residenciais e negativando não apenas o autor da presente ação, como de outros moradores. Documento anexo. Ação do JEC 000-5200-31-2022, 817-8226, em que a demandante teve a ação extinta em razão da necessidade de perícia. Fecha aspas. Na peça recursal, o recorrente pede também que as calçadas que foram abertas pela Compesa para implantação da tubulação após a determinação judicial sejam fechadas pela concessionária. Em nova apreciação, o órgão de execução manteve a decisão de arquivamento por entender haver elementos, inclusive com declarações do próprio recorrente e de testemunhas em juízo, que confirmam que a localidade era abastecida e a população local fazia uso da água. Anote-se que esta conselheira relatora, que abaixo subscreve, ao analisar atentamente os documentos, observou que o recurso foi remetido a este egrégio Conselho Superior através do SIM 01879-000-376-2023, sem os autos da notícia de fato, número 01879, do mesmo número, razão pela qual determinou-se o retorno à promotoria de origem para providenciar sua juntada, com fundamento no artigo 4º, parágrafo 2º da Resolução Conselho Superior 003/2019, a fim de possibilitar a apreciação das razões de recurso. Por sua vez, a promotoria de origem, por inconsistência do sistema, registrou novo procedimento no SIM para remeter a este Conselho Superior os autos da notícia de fato referida. Eis o relatório. Feito o relatório, eu indago. A senhora Suzana, a senhora é advogada do senhor Sandro? Sou sim, doutor. Pois não. Então, a senhora vai fazer uso da palavra? Então, Eu gostaria. Pois não. Por favor, a senhora declina o seu nome, a sua OAB, e a senhora tem 10 minutos. Muito boa tarde a todos os presentes. Muito obrigada, doutora Diane, pelo excelente relatório, que vai contribuir para as minhas informações a seguir. Eu me chamo Suzana Deise Ramos Barbosa, sou inscrita na OAB de Pernambuco, sob o número 31346. Eu realmente, excelências, quis externar e realizar esse recurso porque a gente que está perto dos fatos consegue verificar com mais clareza o que acontece ali na Rua do Redentor, que quem conhece Petrolina sabe que o bairro São Jorge é um bairro de subúrbio, um bairro recém, digamos assim, instalado. E na Rua do Redentor não existe implantação de dutos, não existe implantação de canos que levem água potável às residências. Então, em razão desse eixo de fundamentação, nós postulamos perante a Justiça dano material, dano moral, em razão das cobranças que não possuem embasamento. Nós acreditamos que existe interesse do Ministério Público em razão, inclusive, de não ser só o senhor Sandro prejudicado, mas uma rua inteira que teve cadastros colhidos pela Compesa de uma suposta fatura mínima que é cobrada, mas nem o mínimo é oferecido. Então, eu acredito honestamente que isso merece de uma investigação mais apurada.
E, infelizmente, excelências, no final da audiência, após a pauta ser encerrada, a magistrada que julga o caso disse que tinha um parente que trabalhava na Compesa. Então, ao que aparenta, a sensação, o sentimento que eu tive como advogada é que aquele caso não estava sendo visualizado da maneira detida e acurada que merecia. Porque, veja bem, uma coisa é a gente ter a tubulação encanada e uma água que é distribuída, que dia vem, que dia falta, e isso é uma realidade brasileira. A dificuldade de várias distribuidoras de água de fornecer a contento o serviço público que a gente quer e a gente, como cidadão, precisa. Mas não é o caso em questão. O caso em questão é que essa tubulação ela só foi instalada mediante liminar da Justiça. Então, o que se reclama aqui, na verdade, a questão do interesse não só do senhor Sandro, esse outro processo que foi extinto no juizado, que eu faço menção na nossa denúncia lá no Ministério Público, aqui na origem, é que o julgamento lá foi extinto sem exame de mérito, porque precisava até de uma perícia. O juizado não cabe perícia, mas uma senhora ter que anuir a um contrato com valores exorbitantes, a ponto até de contrair empréstimo consignado para pagar por uma água que nunca chegou à residência. A bendita água da torneirinha, que é o ponto controvertido que a juíza levou à questão. Essa água, a gente não sabe de onde vem. O consumidor é a parte hipossuficiente. A Compesa que mostre que é ela que fornece essa água. Então, eu realmente quis levar o caso à instância superior para análise, não só a questão individual, o nosso caso individual ainda está aqui em trâmite no primeiro grau, não houve nenhuma deliberação sentencial ainda, não é? Mas eu quis realmente, eu fiz esse esforço, eu não precisava, excelências, fazer esse esforço, porque o meu cliente é o senhor Sandro, eu não atuo para nenhum outro cliente da rua. Mas eu vi um caso em que precisava de outros olhares sobre essa situação. Como é que a Compesa fica colhendo informações das pessoas, fazendo fatura, negativando o nome das pessoas, se nem a água é dela? Ela tem que provar que a água dessa torneirinha é dela. O uso dessa água aí, até então, pelo meu cliente, o senhor Sandro, a gente não sabe a origem. A Compesa é que tem que dizer que é dela. Eu não posso pressupor que é da Compesa. Até porque a relação é de consumo, a inversão do ônus da prova é para isso mesmo. A Compesa que exiba e diga que é dela. Um outro ponto que eu queria externar é a respeito da Lei de Diretrizes Nacionais para Saneamento Básico e para a Política Federal de Saneamento Básico. Peço licença para poder fazer a leitura aqui da Lei 11.445, que fala que toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e disponíveis e sujeitas ao pagamento de tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão. Então, o que eu quero dizer, e quero pontuar e reforçar e externar, é que a Compesa, até então, ela não tinha nem implantação de cano na rua. O que só aconteceu por conta da liminar da Justiça. E a rua permanece sem implantação de dutos na sua totalidade. Fizeram, entre aspas, uma espécie de gambiarra, fecho aspas, puxando uma água de outra rua, pegando o final da rua, escavando a rua, não fechando a rua, e a gente fala isso para o judiciário não, o seu cliente está usando de forma irregular. Então, onde está o ônus, a inversão do ônus probante? Eu não sei de onde vem essa água, caberia a Compesa dizer. Então, eu acho muito grave pessoas serem faturadas, negativadas, inclusive com a obtenção de dados que passa o cadastrador em 2017 nas portas das pessoas, solicita, colhe, a fatura vem, mas sequer a tubulação é instalada. Então, é por isso, e exclusivamente por isso, que eu fiz esse reforço desse recurso, que eu acredito honestamente que outros olhos mereceriam ver essa situação, não só do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo. A situação da Compesa aqui na cidade é lamentável. Escavam-se ruas e esburacam-se avenidas e fica para lá mesmo, não é? Então, a mesma situação é da Rua do Redentor. A gente tem aí uma rua com pessoas sendo negativadas de uma fatura de uma implantação de dutos de água que nem sequer são realizados pela Compesa. Esse é o ponto em questão. Esse é o ponto que eu trago para a verticalização, para a reflexão, e é por isso que eu fiz esse recurso. Porque, infelizmente, a promotora de primeiro grau, ela percebeu de uma outra forma, com todo respeito à percepção dela, à convicção dela, mas eu realmente insisti no recurso, porque eu achei muito injusto, excelências.
como de fato é você ser faturado de... Porque, como falei no início, diferente é quando a gente vê que tem a tubulação instalada na rua e a água vem dia sim, dia às vezes, dia não. E nesse caso do senhor Sandro e de toda a Rua do Redentor, não tem nenhum cano instalado para você ser faturado, negativado, e a Compesa ficar faturando as pessoas como se estivesse prestando serviço público, chamando a cobrança de fatura mínima, e nem o mínimo é oferecido. Então, essas são as principais situações de fato que eu quis trazer, porque eu acredito que quem está mais perto da situação pode trazer mais oxigenação para a situação, para ela ser objeto de reflexão mesmo, e verticalizar isso para que mais pessoas saibam, que mais pessoas vejam. Eu reforço aqui, eu não advogo para a Rua do Redentor inteira, eu advogo para o senhor Sandro. Mas quando a gente vê uma senhora que é vizinha dele, criando até um empréstimo consignado para poder anuir a um contrato ilegal, no meu olhar é ilegal, você contratar com uma empresa pública que não te oferece a água tratada. Tem uma água pré-existente de uma torneirinha que vem fraca. O consumidor pega a água emprestado da casa vizinha, que também ninguém sabe de onde é. E a Compesa, que é para dizer de onde é a água, não fala de onde que vem. Vem uma liminar, e com a liminar é que a Compesa instala parcialmente a tubulação na rua. Então, essas são as minhas principais reflexões, excelências. Não vou muito me estender para não ficar até repetitiva. Eu apenas quero agradecer a atenção de vossas excelências, inclusive pela oportunidade de debate, que eu acho que isso vale a pena. Não pode ficar desse jeito a Compesa aqui nessa cidade. E a Rua do Redentor é só um episódio de muitos outros que nós vemos por aqui. Mas eu achei essa particularidade da cobrança de fatura mínima. E quando o mínimo não é oferecido, merecedor de um debate maior. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora. Doutora Suzana, eu retorno a palavra à eminente relatora, doutora Giane. Senhor presidente, eu gostaria de retirar de pauta o processo. A doutora Suzana trouxe algumas informações que me levaram à reflexão, e eu acho que merece uma melhor análise. E gostaria de retirar, né? Ainda não antecipei meu voto, e gostaria de retirá-lo para analisar com mais cautela. Pois não. Então, deferido o pedido da relatora, no sentido de retirar de pauta, para que oportunamente ele retorne aqui a este colegiado. Muito obrigado, doutora Suzana. Obrigada, boa tarde. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, o próximo processo em pauta é o 01998.000.560/2023, oriundo da 26ª Promotoria de Justiça e Defesa da Cidadania da Capital. O recorrente é o senhor Marcos Antônio Guedes Belfort. O conselheiro relator, Sua Excelência Dr. Silvio José Mendes Tavares, e não há participação do recorrente. A sessão é aberta. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Silvio. Senhor presidente, aproveito o momento da fala para cumprimentá-lo, Vossa Excelência, doutora Ana, nosso querido doutor Clóvis Sodré, presidente da associação, demais servidores, conselheiros e conselheiras. Diante da ausência da parte recorrente, eu não sei se, como todos já tiveram acesso ao meu voto, se bastaria, se todos estariam satisfeitos com apenas a leitura da emenda. Fica à vontade, doutor. Processo 1998-560-2023. Recorrente Marco Antônio Guedes Belfort. O objeto é apurar a notícia de supostas irregularidades na etapa de pagamento da taxa de inscrição na seleção simplificada promovida pela Prefeitura de Recife para contratar agentes administrativos para atuar na gestão municipal. Recurso administrativo, promoção de arquivamento de notícia de fato, ausência de dialeticidade recursal. Artigos 932, inciso 3º, e 1010, inciso 3º do CPC. Falta de liame entre as razões recursais
e os fundamentos da promoção de arquivamento vergastada, pelo não conhecimento do recurso, manutenção do arquivamento da notícia de fato. Na verdade, senhor presidente, foi aceito como um recurso, mas na verdade a parte apenas juntou novos documentos para tentar demover a promotoria do arquivamento. Mas não houve o rebatimento nem a contradição em nenhum ponto trazido pelo arquivamento por parte da promotoria. Foi por isso que o recurso não foi conhecido. O voto de Vossa Excelência mantendo o arquivamento. Isso, manter o arquivamento. Então, em discussão, o voto do relator. Posso proclamar por unanimidade, o colegiado acompanha, Sua Excelência? Sim. Doutora Giane? Sim. Doutora também? Acompanho o relator. Então, eu também acompanho a unanimidade de votos. Negou-se provimento o recurso, mantido o arquivamento. É isso, doutor Silvio. Na sequência, tem o 01972.000.042/2022, recorrente Lenilson Barbosa da Silva. O objeto é apurar notícia sobre a ausência do servidor público Gilberto Sabino dos Santos Júnior, integrante do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Município Paulista, em várias reuniões ordinárias do referido Conselho, apesar da percepção da gratificação. A sessão é aberta. O relator é o eminente relator, o eminente conselheiro Dr. Silvio José Menezes de Tavares, e haverá participação do recorrente. Vossa Excelência tem a palavra para o seu relatório. Eu indago da secretaria se o senhor Lenilson já está presente. Úrsula, o seu Lenilson vai participar? Desistiu? Ele desistiu, Úrsula? Então, peço desculpas aos senhores, não haverá participação do recorrente. Doutor Silvio, Vossa Excelência tem a palavra. Recurso administrativo, promoção de arquivamento de notícia de fato. A ausência de servidor a reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do município de Paulista, o chamado Previ Paulista. Ausências injustificadas não se enquadram nas hipóteses previstas nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei 8.429, 92, a chamada Lei de Improbidade Administrativa, e inexistem elementos nos autos que comprovem o dolo específico do investigado pelo conhecimento, então, pelo conhecimento e não provimento do recurso pela homologação da notícia de fato. Na verdade, senhores conselheiros, senhor presidente, o servidor... um recurso administrativo trazido pelo Lenilson Barro da Silva contra a decisão da Lavra da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Paulista. Ela promoveu o arquivamento na notícia de fato sob o fundamento de que a ausência ao serviço, quando comprovada, configura falta funcional, cuja apuração, conveniência e oportunidade é o do encargo da administração pública, bem como a improbidade administrativa arrasta a noção de ato moral com forte conteúdo de corrupção econômica, o que não se coaduna com a hipótese dos autos. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a promotora de justiça, na formatação da sua própria deliberação, reconhece que o denunciado faltou diversas reuniões do Conselho e que apresentou o documento justificando sua ausência apenas numa reunião, que foi no dia 29 de novembro de 2018. Acrescenta o recorrente que não se tratou do prejuízo ao erário, pelo fato de o servidor ter recebido por vários anos gratificação de membro do Conselho sem participar das reuniões. Todavia, em que pese as razões esposadas pelo órgão recorrente, o órgão de origem manteve sua decisão pelos seus próprios fundamentos, encaminhando para esse Conselho.
Na hipótese recursal trazida à análise, o recorrente manifesta inconformismo com a decisão de arquivamento da notícia de fato, pretendendo a continuidade da investigação em razão de o servidor público Gilberto Sabino dos Santos Júnior, integrante do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do município de Paulista, receber gratificação mensal por tal encargo sem comparecer a várias reuniões ordinárias. No caso dos autos, restou noticiada suposta ausência injustificada de membro do Instituto de Previdência do município de Paulista a reuniões ordinárias nas seguintes datas: 1 de setembro e 22 de dezembro de 2015, 26 de outubro de 2017, 29 de novembro de 2017, 14 de dezembro de 2017, depois 5 de setembro de 18, 10 de outubro de 18, 29 de novembro de 18 e 13 de dezembro de 18. Em sua decisão do arquivamento, a representante ministerial que presidiu a notícia de fato apontou que o noticiário alegou em seu favor que informava suas ausências, isso que encostou inclusive a ata da Assembleia, o que denota boa-fé. De outra face, não consta na ficha funcional do servidor apontamento que o órgão público tenha tomado, à época dos fatos, providência em razão das supostas faltas injustificadas. Essa é disso que a nova redação, conferida pela Lei 14.230, 2021, aos artigos que descrevem as condutas ímprobas da Lei 8.429/92, impõe, enquanto elemento essencial do tipo, a configuração do dolo do agente público envolvido, de modo que a comprovação da improbidade administrativa passou a se relacionar em todas as figuras típicas ontologicamente com o conceito do dolo. Assim, para ver o enquadramento do previsto nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei 8.429, requesta-se a demonstração do aludido elemento subjetivo e, consequentemente, ausente o ânimo do agente dirigido à prática do ato ímprobo. Não haverá subsunção aos mencionados tipos, posto que o ordenamento jurídico condiciona a sua incidência à pré-existência de dolo, ou seja, para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a lei de probidade administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé. Dessa forma, com a Lei 14.230, todas as espécies de atos de improbidade exigem a comprovação de que houve dolo por parte do agente público ou do terceiro. Eu trago as duas decisões do Supremo, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, também no mesmo sentido. E no caso dos autos, entende esse conselheiro que as ausências do investigado em reuniões do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência não configuram per si atos de improbidade que importam enriquecimento lícito ou causam dano ao erário, ou atenta contra os princípios da administração pública, porque é ausente o elemento subjetivo. Não há nos autos elementos que denotem ter o investigado agido com dolo de auferir vantagem patrimonial indevida, impor lesão ao erário ou atentar contra os princípios da administração pública. Em resumo, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor presidente da associação, eu acho que assim, foi uma bala de canhão para se atingir uma mosca, né? Sabemos que a improbidade administrativa requer uma relação forte com a desonestidade, com a má-fé e etc. No caso dos autos, a ausência do servidor à reunião do Conselho implica em falta funcional, a ser apurada pela administração, mas não necessariamente numa improbidade administrativa a ser investigada pelo MP. Por isso que eu voto pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso, homologando a promoção no arquivamento. O voto do relator é conhecendo o recurso e negando o provimento. Voto que está em discussão. Alguém quer discutir? Em votação. Posso declarar unanimidade de votos? Com o relator. De acordo. Tá, eu também acompanho o relator. A unanimidade de votos, o Conselho acompanhou o voto do eminente relator no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso. Senhores conselheiros, chegamos ao final da pauta. Agradeço a presença de todos
e não havendo mais nenhum assunto em pauta. Senhor presidente, Pois não, doutora Giane. eu gostaria só de expressar a minha solidariedade à inquietação trazida pelo excelentíssimo conselheiro Aguinaldo Fenelon, e também é a minha, com relação à iminência da aprovação de editais de movimentação na carreira, e falo isso com base, inclusive, na informação trazida pelo excelentíssimo senhor procurador-geral na última sessão, que nos informou que realmente há essa iminência dessa movimentação agora, nos últimos meses do ano. Mas o pleito, né, e o que nos inquieta é que esses editais eles sejam trazidos sem o nosso prévio conhecimento das suas especificidades, né, das vagas, dos critérios, né, de movimentação. Então, eu gostaria que, antes de se colocar em pauta ou concomitantemente, nós fôssemos informados por meio de comunicação eletrônica, até para a gente poder ter tempo hábil de realizar uma análise, né, mais acurada e detalhada, para que, no momento em que se trouxer para a sessão, não seja necessário um eventual pedido de vista. No momento mesmo em que for pautado, se possa deliberar e aprovar. Pois não, doutora Giane. Eu peço a palavra pela ordem também. Pois só não. Pra... Eu fiquei preocupado, né? Porque hoje seria, né, dentro da minha concepção, seria apresentado hoje. E eu estava inclinado a pedir para que, né, algumas informações e também para que a gente pudesse, assim, um pedido coletivo do Conselho, para a gente pudesse se reunir, conversar e ver. Eu não sei se os colegas iriam, mas diante da não apresentação do quadro, né, de editais que poderiam ser publicados, eu manifesto aqui esse interesse também dos nossos colegas Aguinaldo Fenelon de Barros e doutora Giane. E eu gostaria de justificar pelo seguinte fato: é uma matéria que eu realmente não tenho familiaridade, eu não tenho, assim, muita... Não é uma matéria que eu conheço bastante. E eu vejo dentro dessas movimentações de carreira, eu vi uma lida por cima nos instrumentos que regulamentam algumas exigências como requisito para apresentar os editais de vacância no cargo. Muito, assim, dentro da minha concepção, eu sei da organização da secretaria, não tenho dúvida de que tem experiência e capacidade técnica para isso. Também não tenho dúvida de que a administração, né, Procuradoria Geral e, principalmente, a Corregedoria Geral do Ministério Público aplicam esses critérios rigorosamente, mas para nós que somos conselheiros e que na nossa, eu vou falar aqui campanha, porque foi uma campanha, nós colocamos algumas propostas e uma delas era critérios objetivos para promoção, por merecimento, análise de apresentação de editais. Eu fiz essas colocações e me sinto na obrigação de, não vou discutir isso com os colegas, mas eu sempre coloquei o princípio da transparência, do diálogo e da articulação com os colegas membros do Ministério Público. E vou ser sincero que já recebi informações, né, dizendo que, olha, essas promotorias aqui... E eu tive olhando um quadro que eu peguei, né, e vi, né, que tem realmente as anotações
merecimento, antiguidade, e na instrução normativa vem dizendo aqui também quais são os critérios de alternância, merecimento e antiguidade. E eu vejo que nesses critérios eu percebi algumas informações que nós não detemos e que nós não temos uma grande possibilidade de avaliar. Índice de criminalidade, índice de processo, comparando com o número de habitantes com o acervo para promotor de justiça, índice de desenvolvimento humano, a ordem de vacância, isso aí eu acho que, né, deve ser, né? E tem promotorias que estão há algum tempo sem apresentar, não sei se é por falta de interesse dos membros do Ministério Público, porque pode ser publicado o edital e ninguém concorrer por falta de interesse. Eu vejo que é um momento muito relevante para a instituição, para os membros do Ministério Público, porque a movimentação à carreira representa uma mudança importante na vida profissional do promotor de justiça. O promotor de justiça, ele tem interesse de ir para uma promotoria onde ele tem mais vocação, uma promotoria especializada. O promotor tem interesse de garantir um bem-estar melhor à sua família, se aproximar de um centro onde ofereça uma melhor educação, um melhor sistema de saúde, estar próximo dos seus parentes, evitar o deslocamento longo. E todos esses interesses do membro do Ministério Público, né, a gente sabe, para conciliar com os princípios da impessoalidade, da transparência e os critérios objetivos traçados nos regulamentos, não é fácil. Mas a gente precisa conhecer bastante para quando a gente for avaliar a publicação dessa ordem de vacância, estar bem consciente e poder estar com a capacidade para explicar para os nossos colegas promotores de justiça, principalmente de segunda e terceira instância, por que foram oferecidas as promotorias X e não foram oferecidas as promotorias Y. Eu acho que são respostas muito justas e que o conselheiro, ele deve estar em condições de respondê-las. E para responder, eu lhe digo com toda minha lealdade, eu não me sinto habilitado, eu tenho que estudar e ler bastante, viu? E avaliar também esse quadro. Então, essa ordem aqui, eu ainda vou conversar, eu não sei com quem a gente poderia conversar para poder se inteirar mais das informações que temos nessas tabelas. São tabelas bem claras, mas são muitas informações interessantes. Era só essa manifestação que eu tinha, mas sempre dizendo que tenho plena confiança e não há nenhuma dúvida no trabalho da Corregedoria e no trabalho do Procurador-Geral de Justiça. É apenas uma questão pessoal de inteirar-se realmente do processo. Pois não, Toeto. Em relação a essa questão pontuada pelo doutor Fenelon, doutora Giane e doutor Edson, eu tenho 27 anos como procurador, e eu acho que entre idas e vindas desse conselho, uns 20 anos, doutora Lúcia. Então, eu nunca vi nenhum procurador trazer ou publicar nenhum edital sem que haja um diálogo com este colegiado. E não será agora, na administração do doutor Marcos, que isso irá acontecer. Não é? Eu acho que mais transparência não pode existir. Quanto a conciliar os interesses, como bem Vossa Excelência disse, administrar é fazer uma opção pelo possível, não é? E escolher dentre as alternativas aquela que é melhor para o interesse público. O bem jurídico tutelado, né, é o interesse da instituição, mas não podemos, se a gente pudesse conciliar. Sim, claro. O ideal é esse. Esse interesse da administração com os critérios de merecimento. O ideal é esse. Certo? Mas a questão maior é
quais as promotorias vagas? Promotorias vagas existem muitos, mas existe, por exemplo, uma decisão... Déficit de salário? No PCA do Conselho Nacional do Ministério Público, é o PCA 1172/2014, onde, analisando uma reclamação aqui de Pernambuco, lá em 2014, entendeu? Acerca do não oferecimento de todas as promotorias, o Conselho decidiu, num voto do então conselheiro Fábio George, que, evidentemente, esse prazo deve ser seguido, salvo se a administração tiver fundamentos legais para não fazê-lo. Então, o que eu digo ao senhor agora, doutor Edson, fazendo parte da administração superior, é que se nós publicássemos todos os editais das promotorias vagas, coisa que nunca foi feita, porque tem promotoria vaga há 12 anos, e se nós publicássemos todos os editais, nós simplesmente não teríamos como fazer face a todas essas despesas. Em segundo lugar, esvaziaríamos totalmente a primeira instância e a segunda instância, talvez. Essa é então, é por isso, e além do que, sempre houve aqui, eu fui corregedor 4 anos, fui subcorregedor mais 4 anos, na gestão do doutor Disseu, na gestão do doutor Paulo Augusto, sempre houve aqui esse diálogo, essa combinação de quem detém essas informações, que é a Procuradoria-Geral e a Corregedoria-Geral, e traz a discussão aqui do Conselho. Porque muitas vezes, o doutor Silvio já passou pela Corregedoria e sabe que tem uma promotoria, uma determinada promotoria, que está vaga, mas ela não traz maiores prejuízos à vacância daquela promotoria. Enquanto outra, é preciso que você tenha um olhar diferenciado. É uma promotoria do júri, é uma promotoria de uma infância e juventude, não é uma promotoria criminal, é uma promotoria de patrimônio público. Então, tudo isso está sendo analisado. Na próxima semana, o doutor Marcos irá convocar os senhores para uma reunião para debater este assunto, entendeu? E, evidentemente, discutir dentro do possível, até porque se depende também, para o oferecimento dessas vagas, de decisões que estão pendentes no colégio. Naquelas 14 promotorias, por exemplo, se houvesse já aquela decisão de transformar aquelas promotorias em promotorias substitutas, todos esses editais poderiam ser ofertados agora, mas nós não podemos, evidentemente, atropelar, e não vai nenhuma censura aqui ao colegiado, ele tem o tempo dele de decidir. Não é? Então, isso será trazido sem nenhum atropelo, não é? Evidentemente, dentro dessa franqueza e desse diálogo que sempre norteou a administração do atual Procurador-Geral com este colegiado. E a recíproca também é verdadeira. Não é? Então, não adianta, nós não tínhamos, por razões de agenda, nem o doutor Paulo, nem a doutora Ivana se encontram aqui em Pernambuco. Não se pode fazer isso sem um debruçar, Vossa Excelência sabe disso, da Corregedoria. Não é? Quantas e quantas vezes eu recebi lá na Corregedoria do doutor Dirceu, do doutor Paulo, a relação, e olha, eu argumentava, eu digo, olha, por que essa e não essa? Ou essa aqui, será que não é mais importante? Vamos ver o que é que pode fazer. Porque uma coisa é certa, a intenção que se tem é de movimentar. E Vossa Excelência tem toda a razão de ter esse cuidado de justificar e de dar essa satisfação perante os seus eleitores. Agora, a administração tem que ter, não é, a responsabilidade de não esvaziar, porque se nós tivéssemos a velocidade de fazermos concurso, além da velocidade, disponibilidade orçamentária e financeira para fazer face às novas nomeações, nós teríamos o preenchimento de todas as vagas. Porque no momento em que você faz uma promoção para a segunda instância, você tira alguém da terceira entrância.
e fatalmente vai oferecer para a segunda, que vai abrir uma vaga na primeira. E na primeira hoje a situação é realmente delicada. Todos nós sabemos que naquele eixo da BR-232, e no sertão do Araripe, no sertão do São Francisco, você só preenche aquelas vagas com concurso, com nomeações. Dificilmente alguém pede uma remoção para ali. Ou você pode até pedir uma promoção para Petrolina, não é? Mas você, dificilmente, ninguém vai pedir remoção para Afrânio. Não é, doutor Silvio? Então, é preciso que a velocidade dos editais tem que ser compatível com a velocidade de preenchimento desses cargos, sob pena de você sacrificar ainda mais o cidadão lá do sertão, o cidadão do Agreste, que tem também direito a contar com a presença do promotor de justiça. Então, pedindo a compreensão dos senhores, na próxima semana, o Dr. Marcos irá fazer um contato com os senhores para tratar exatamente desse assunto. E dentro da maior transparência, serão definidos quais os cargos que serão oferecidos. Oi, doutor Renato, eu entendo e sei da seriedade, né, e do compromisso da administração, mas não, eu quero que Vossa Excelência entenda essa preocupação que eu creio, né, que é a minha, no sentido de contribuir, claro, e de colaborar, claro, entendeu? Claro. Porque é claro que uma decisão dessa não é fácil, não é? Porque, como Vossa Excelência mesmo falou, envolve outros critérios, não só aqueles critérios objetivos, claro, né? E acho que a participação do Conselho nisso é no intuito de colaborar mesmo. E isso é só digno de elogios, e mostra a seriedade desse Conselho, porque num passado não tão remoto, antes da relação dos editais chegar aqui a esse Conselho, ele já estava sendo distribuído em outros lugares e discutidos em outros lugares. Nesse passado não foi remoto. E isso não será feito agora, ele será discutido aqui com os senhores, a quem compete, evidentemente, definir os editais. Evidentemente, observando aí o que a administração dirá. Não adianta chegarmos aqui e dizermos, olha, nós vamos publicar 50 editais. Tudo bem. E a responsabilidade de quem irá responder pela vacância, né, ou pelo deserto que ficar lá atrás. Um colega acumulando 5, 6 promotorias. Precisa a gente ter uma certa responsabilidade, e eu digo em nome aqui do Dr. Marcos que ele só tem a agradecer essa contribuição que certamente virá dos senhores. E repito, os senhores serão os primeiros a conhecer a relação, o que não se fazia no passado. Eu vou reforçar dizendo que a intenção é realmente tomar conhecimento do processo, claro, colaborar com a administração. Eu não tenho dúvida quanto a isso. E sempre, repetindo, que o interesse público, o interesse social, sempre predomina nas nossas decisões. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Isso a gente sabe, que muitos colegas compreendem a nossa posição, claro, de membro do Ministério Público. Isso é uma missão, está dentro da nossa Carta Constitucional. Não podemos fugir desses princípios da administração pública, a transparência, publicidade, legalidade. Claro. Né? Todos eles, né, em pessoalidade, todos eles estão aí. E eu acredito que vão ser observados, mas por conta dessa número de muitos cargos vagos, gera mais preocupação ainda. Não é porque dentre esses cargos, quais que vão ser oferecidos, levando-se em consideração a preocupação de não desproteger o nosso bem maior, e não prejudicar, que é o cidadão. Colegas. E não prejudicar algum colega que queira ficar, por exemplo, em determinada promotoria, com o redor, ao nosso cidadão, entorno todo despovoado. Não, o maior prejudicado nessa questão aí é o cidadão. É o cidadão que está lá na ponta e não pode ficar sem uma pessoa para recorrer, claro, né, e essenciais aos seus problemas de justiça e de cidadania. Hoje o Ministério Público é um órgão que é mediador e tem uma participação social muito grande no acesso à justiça, extrajudicial principalmente, e eu vejo como fundamental a permanência, a manutenção de promotorias e promotores em municípios. Na medida do possível, isso deve ser feito. Agora,
A gente sabe que a deficiência é muito entendeu? grande, depende de recursos orçamentários, depende de uma série de fatores aí. Pois é. Bom, então, muito obrigado aí pela contribuição de todos e de todos, mais uma vez. Não havendo outro assunto a tratar, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado, doutor Clóvis, sua presença. Muito obrigado. Boa tarde a todos.